Foi minha juventude um vendaval aziago, em que raro brilharam os sóis como espelhos. Nela a chuva e o trovão fizeram tal estrago, que sobram no jardim poucos frutos vermelhos. Eis que chego à estação das ideias fanadas, e usarei pai e ancinho por manhãs obscuras, para juntar de novo as terras inundadas, com crateras enormes como sepulturas. Quem sabe se a flor nova e que o meu ser anseia achará neste chão lavado como areia o místico alimento que lhe dá vigor? Devora o tempo a vida, ó suprema agonia. Se rói o coração o inimigo traidor, cresce por se nutrir dessa nossa anemia. Oi, eu sou o Fábio, eu sou educador do Museu de São Carlos. O Museu de São Carlos pertence à Fundação Promemória e nós estamos produzindo um vídeo para a Primavera dos Museus. A Primavera dos Museus é quando todos os museus do Brasil se reúnem em torno de um tema proposto pelo IBRAM. O tema atual trata do recomeço diante dessa situação, principalmente por causa da Covid, dessas situações difíceis que nós estamos passando e esse momento que a gente começa a pensar em recomeçar, em renascer. E o nosso vídeo propõe tratarmos da relação entre a gripe espanhola, acontecida em 1918, e a atual pandemia de Covid. A gripe espanhola aconteceu entre 1918 e 1919 e deriva de uma variação do vírus H1N1, o influenza. Ela se inicia em uma base militar nos Estados Unidos, no Kansas, quando um soldado apresentou os sintomas da doença. Mais de 1.100 soldados já estavam contaminados. É legal mencionar que estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando houve muita movimentação de pessoas e de soldados ao longo do planeta. Os países envolvidos na guerra não divulgavam as notícias sobre a gripe, porque seria uma propaganda negativa, chegando ao ponto do presidente norte-americano censurar todas as informações. Como a Espanha não estava ligada diretamente no conflito, ela foi a primeira a noticiar e por isso a gripe acabou levando o nome de gripe espanhola. E aí, vocês já notaram alguma semelhança entre a pandemia acontecida há mais de 100 anos e o que nós estamos vivendo agora? Em setembro de 1918, o transatlântico britânico Demerara vem de Portugal para o Brasil e a bordo vários marinheiros estavam doentes. A gripe logo se espalhou por várias cidades e pelo país, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na época não haviam medicamentos, mas haviam várias soluções praticamente caseiras. Entre elas, os médicos receitavam o quinino, que era um medicamento utilizado para malária, e a população utilizava preparados à base de alfazema, de limão, de coco, de cebola, vinho do Porto e sal de azedas, cachaça e fumo de rolo. É bem interessante que o laboratório Bayer divulgava a fenacetina. Tiro e queda contra a influenza, bem-estar com a rapidez de um raio. Vocês notaram a semelhança? E olha que interessante, quais que eram as medidas de prevenção que eles pensavam? Eles pensaram em quarentena, mais uma relação. Isolamento social com o fechamento das escolas, das repartições públicas, dos teatros, dos cinemas, dos clubes, do comércio e inclusive das igrejas. Recomendava-se a toda a população que evitasse aglomerações, lavassem as mãos com frequência, e esse é um bom momento para o nosso álcool gel, que agora nós estamos utilizando. Além disso, pediam que as pessoas não tossissem nem espirrassem em público, evitassem os trens, os bondes, os ônibus e andassem a pé se pudessem. No fim de outubro de 1918, a gripe espanhola começou a perder a força.
poucas pessoas estavam morrendo. Com o fim da gripe também termina a guerra. No dia 11 de novembro de 1918 é assinado o armistício entre os aliados e a Alemanha. Ao longo da guerra, o Brasil teve que diversificar a sua economia porque teve dificuldade de importação e também teve a crise do café. Com isso, começamos a fabricar manufaturas e começamos a nossa incipiente industrialização. Agora vamos relacionar o que aconteceu em 1918, a gripe espanhola, com a atual pandemia. A epidemia de Covid-19 começou na China em dezembro de 2019. Há várias teorias acerca do que aconteceu. Porém, sabemos, através de um relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, que em 2020 aconteceu a transmissão do morcego para um mamífero intermediário e desse mamífero intermediário para um humano. Essa transmissão ela pode ter ocorrido também diretamente, ou seja, do morcego para o humano. Mas é muito importante salientar que não devemos maltratar ou matar tais espécies. O vírus se chama coronavírus, a doença Covid-19. A ciência dá o nome de SARS-CoV-2. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa. CoV é a abreviatura de coronavírus. O número 2 deriva de anteriormente já termos a SARS-CoV. Dados de agosto de 2021 relatam que no mundo há 212 milhões de infectados e 4 milhões de mortos. Só no Brasil são 20 milhões de infectados e 575 mil mortes. O primeiro caso ocorreu na capital paulista em 26 de 2 de 2020 e a primeira morte em 7 de 3 de 2020. A transmissão do coronavírus é muito parecida com a gripe espanhola. Ela se dá através de gotículas exaladas pela fala, pela tosse. Essas gotículas acabam contaminando determinados locais que, com o contato das mucosas, transmitem o vírus para a pessoa. A prevenção se dá com a redução do contato com pessoas doentes, cobrir o nariz e a boca ao tossir, não tocar nas mucosas, a higiene, o uso de álcool 70, que pode ser em líquido ou em gel, o uso de máscaras, o distanciamento social e o mais importante, não havendo necessidade, não sair de casa. Não há nenhum tipo de remédio eficaz. Em caso de infecção, o adoentado deve se isolar, avisar as pessoas para fazer o teste PCR, medir a oxigenação do sangue e, em casos mais graves, procurar hospitais para maiores orientações. A prevenção se dá através de vacinas disponibilizadas pelo SUS de acordo com a faixa etária. A ideia da vacina é a criação de anticorpos que diminuem a mortalidade. É muito importante nós termos em mente que a possibilidade de infecção ainda permanece, mas há diminuição das sequelas e das mortes. Outra coisa que temos que sempre lembrar é que os vacinados também transmitem o vírus. Ao longo da história, passamos por outras pandemias, como a gripe espanhola, a Covid-19. Mas, apesar da tristeza, do luto, superamos por sermos gregários. Você sabe o que é gregário? Gregário é viver no coletivo. A pandemia nos mostrou que só sobreviveremos se pensarmos uns nos outros, o cuidado de si e o cuidado dos outros. Embora a individualidade seja vista como vantagem, a história nos mostra o contrário. Seguimos juntos na esperança de abraços, reencontros e dias melhores.